Durante muito tempo, eu achei que para ser aquela pessoa produtiva, eu precisava ser aquela mulher que nunca parava, sabe? Ai, como a gente se engana. Porque eu descobri que, na verdade, fazer alguma coisa a todo momento e se manter ocupada demais só me mantinha ocupada, mas ao mesmo tempo me sobrecarregava e eu me sentia muito cansada, sem necessariamente conseguir fazer tudo aquilo que eu precisava. Então eu começava na segunda-feira com aquela energia e quando já era mais ou menos quarta-feira, eu estava simplesmente me arrastando. Por isso eu comecei a fazer algumas escolhas diferentes e incorporar diferentes hábitos na minha vida também. E hoje eu vou compartilhar 10 desses hábitos com você para que você também se torne uma pessoa mais produtiva, só que sem necessariamente viver sobrecarregada o tempo inteiro. Ou seja, a gente fazer mais, mas manter a nossa sanidade mental, sabe? Bora lá? Mas antes, bom, caso você não me conheça, olá! Meu nome é Rafaela Tozelli, eu sou empresária, sou criadora de conteúdo e nesse canal a gente conversa um pouco mais sobre tendências, comportamento, negócios e tudo aquilo que influencia a forma como nós mulheres vivemos e construímos a nossa vida. E para começar, o primeiro hábito é distribuir as tarefas de acordo com a minha energia. Eu não sei se você já ouviu falar sobre cronotipo, mas basicamente cronotipo é uma predisposição natural que o indivíduo tem de sentir picos de energia ou cansaço dependendo de um período ou hora do dia. E ele influencia os horários que nós temos mais sono, mais disposição e mais facilidade mesmo para pensar, para criar e para nos concentrar em determinadas tarefas. Por isso existem pessoas que acordam super cedo com as galinhas, como por exemplo eu, e pessoas que sentem que são muito mais produtivas mais para tarde, noite ou até mesmo de madrugada. E geralmente essas pessoas que são um pouco mais produtivas em horários que são mais tarde, quando elas acordam, elas demoram um pouquinho mais para pegar no tranco, sabe? No meu caso, por exemplo, eu percebi que eu tenho muita facilidade em acordar super cedo e em fazer tarefas diferentes, assim, como, por exemplo, às vezes arrumar algo que eu não arrumei no dia anterior, ou já fazer direto o meu café da manhã, rezar, ou às vezes até mesmo fazer o café, rezar e já começar a fazer alguma coisa do trabalho. Enfim, eu tenho essa facilidade para acordar e já começar o dia assim. Eu acordo geralmente umas 5 e pouco, uma época eu tava acordando às 4, agora eu tô vendo quais horários eu tô me adaptando mais e até pra poder dormir um pouquinho mais, mas ainda assim acordar cedo porque eu gosto. E eu sinto que nesse primeiro momento do dia, eu tenho muita clareza, muita criatividade, eu consigo me concentrar em coisas que eu preciso pensar mais pra fazer, e é diferente do horário pós-almoço. Quando eu almoço, nossa, eu fico quebrada depois. Não, mas assim, uma horinha depois, assim, eu fico muito lerda. E aí, às vezes, eu tiro um soninho ali da tarde, sabe? Um cochilinho de uns 20 minutos. E aí eu volto pra trabalhar. Só que quando eu volto pra trabalhar, eu prefiro fazer atividades que eu não precise necessariamente pensar tanto como aquelas que eu fiz de manhã. Mas sim atividades que elas sejam mais práticas, sabe? Às vezes editar vídeo, ou até mesmo gravar. Enfim, então isso tem a ver com o meu cronotipo. E é bem interessante porque esse cronotipo, ele pode ser tanto influenciado pela genética, mas também influenciado pela rotina, pela idade, pelo ambiente que você está, pela exposição à luz. E até é legal porque quando eu tava escrevendo o roteiro desse vídeo, eu achei um teste que você pode fazer para descobrir em qual momento do seu dia você é mais produtivo e qual seria esse cronotipo. No meu caso, deu matutino extremo, se eu não me engano. Vou pedir pra editora colocar aqui, mas eu já esperava. Mas também vou deixar o link aqui na descrição se você quiser fazer esse teste. E o segundo hábito é diminuir o tempo entre pensar e começar. Esses dias, aliás, alguns meses atrás, na verdade, eu assisti um vídeo de uma psicóloga que fez muito sentido quando eu vi, e ela basicamente fala sobre formas de você driblar a procrastinação. E uma das coisas que ela fala, e ela até dá um exemplo, é que muitas vezes a gente pensa muito antes de agir em relação a alguma coisa, ao invés da gente simplesmente fazer aquilo. E aí vou dar o exemplo que ela deu. Quando você acorda bem cedinho e geralmente colocou ali que precisa treinar naquele horário porque ao longo do seu dia não vai dar pra treinar. Então você tem que acordar, colocar sua roupa, às vezes comer alguma coisa e ir. E muitas vezes você acorda, só que você tenta pensar em 365 outras desculpas pra você não ir treinar naquele momento. E aí deixar esse treino pra outro dia, ou acha que vai dar em outro horário, ou você simplesmente não fazer naquele dia, mas falar assim, não, mas amanhã eu faço esse treino de hoje. Então você consegue encontrar maneiras de não fazer aquela atividade, porque você vai colocando desculpas
conforme você vai pensando. Só que é essa questão, às vezes a gente pensa demais que a gente deixa de fazer as coisas. Então é muito mais interessante que a gente tenha esse, não impulso, tá? Mas quando tem coisas que a gente simplesmente tem que fazer, não ficar pensando demais em relação àquilo e ir lá e fazer. Porque principalmente quando algo é mais difícil, a gente tende a procrastinar, ou a gente tende a arranjar 365 desculpas. Agora, quando a gente não fica pensando muito, e até aquela famosa frase, né, que tem quando a gente fala sobre treino, simplesmente só vai, só se troca e vai, muitas vezes as coisas fluem melhor e mais rápido e de acordo com aquilo que a gente tinha programado. Terceiro, dormir bem. Talvez isso seja óbvio e você já tenha escutado em outros vídeos ou, enfim, conteúdos que você viu, mas se tem uma coisa que muda totalmente o meu dia é se eu dormir bem ou não. Eu tento dormir umas 6 horas e pouco por dia, às vezes 7, mas algo que influencia muito como eu vou acordar no próximo dia é se eu acordei durante a noite. Se eu acordei assim uma ou duas vezes, eu já fico com raiva, porque eu sei que no dia seguinte eu vou ficar com sono, sabe? Eu não vou ficar tão disposta. E eu lembro que eu até li um livro, eu não vou lembrar exatamente qual é, mas que ele falava que os efeitos que a falta de sono podem causar em você é semelhante aos efeitos de que se você tivesse bebido um pouco de álcool, é alguma coisa assim. Então só pra você ver como a gente tem que levar o nosso sono a sério. E no caso, como eu faço? Geralmente eu gosto de jantar ali por umas 7 e pouquinho, 8 horas. Aí 9 horas ou 9 e meia eu faço um chá e aí eu já vou deitar. Às vezes, né, eu não devo fazer isso, mas às vezes eu ligo a televisão e assisto alguma coisinha ali que eu quero naquele dia. Mas geralmente, na maior parte dos dias, eu tento não ligar pra não ter outra interferência de luz e ler um livro, que geralmente eu leio o Kindle mesmo. Então ou eu leio sem nenhuma luz do lado, ou se eu ligo alguma luz, é aquela luzinha amarela de abajur, sabe? E isso me faz pegar no sono muito mais rápido. Eu tomo ali meu chazinho, eu vou lendo o livro. Dependendo do dia, assim, eu pego o livro, eu leio 10 minutos e já durmo. Esse horário que eu deito, geralmente é umas 9h40, às vezes 10 horas, e quando é umas 10h30 eu tô dormindo. Se você acorda um pouco mais tarde, às vezes até dá pra estender um pouquinho mais ali até umas 11, sabe? Mas eu não recomendaria ir muito além disso, né? Eu sei que cada um tem sua rotina, sua forma de produzir, sua forma de trabalhar, tem as suas realidades, mas tô falando aqui o que funciona, o que é mais recomendado, mas se às vezes você tem que dormir um pouco mais tarde, então pelo menos tente ter aí um pouco mais de horas de sono e realmente dormir a noite toda. O quarto é não tomar café depois de um determinado horário. Eu sei, provavelmente você, somos viciados em café, mas a gente tem que colocar um limite justamente pelo motivo anterior. Porque quando a gente toma café, só pra você ter noção, ele tem uma meia-vida, a cafeína tem uma meia-vida no nosso corpo de 4 a 6 horas. Ou seja, depois de 4 a 6 horas, 50% dessa cafeína foi eliminada. Os outros 50% ainda não. Entendeu? Ou seja, às vezes você toma café mais tarde e ou você não vai conseguir dormir direito, às vezes demora muito pra você pegar no sono, ou você fica muito acelerado, enfim. Ou você até fala, mas eu tomo café e consigo dormir tão bem. Não consegue. Por quê? Porque tem uma parte do sono em que você realmente, digamos que entra num sono mais profundo e realmente é aquela parte do sono mais reparadora que você realmente vai descansar. Sabe? E quando você toma cafeína mais tarde, essa cafeína ainda tá no seu corpo, ela mantém o seu cérebro alerta e ela muitas vezes faz com que você não consiga chegar nesse sono profundo ou demore muito tempo pra você chegar. Às vezes você tá perto da hora de acordar e ou não chegou ou acabou de chegar, sabe? Então não é aquele sono profundo e reparador. Eu geralmente gosto de tomar café ali até umas 3 e pouquinho no máximo, às vezes eu vou até umas 4, 5 horas, que eu não devo, mas geralmente eu gosto de tomar até umas 3h30, 4 no máximo. Quinto, cuidar da minha energia física. Se tem uma coisa que faz muita diferença na forma como você lida com as coisas, lida com o seu dia, na disposição em geral, é a forma como você cuida do seu corpo, principalmente com atividade física e com uma boa alimentação. Então não adianta você mudar várias coisas na sua vida, só que continuar sem fazer nenhum exercício que pode te ajudar a liberar determinados hormônios que vão te proporcionar uma sensação melhor, de mais bem-estar, além de ajudar, né, a nossa saúde mental no meio do dia, que tem muita coisa que acontece, e também se alimentar bem
também que vai dar a quantidade de energia que você precisa para executar as tarefas. Inclusive, eu vejo muita gente restringir excessivamente o carboidrato, e se tem uma coisa que eu não faço é restringir carboidrato. Por quê? Porque ele é responsável principalmente por ser uma fonte de energia para você, para o seu cérebro, para o seu corpo. É lógico que tem outras fontes que elas podem ajudar com isso também, a gordura em determinados momentos. Bom, enfim, né? Não vou trazer aqui bioquímica, mas se você come uma quantidade boa de carboidratos e carboidratos bons, né? Arroz, mandioquinha, aveia, frutas, enfim, eles vão te ajudar a dar a energia necessária que você precisa para executar suas tarefas ao longo do dia. Diferente se você come muito pouco e muitas vezes, na verdade, ela vai reduzir muito essa disposição que você poderia ter ao longo do dia, tá? Mas sempre se consulte com um nutricionista, tem para cada pessoa uma quantidade específica de carboidratos vai ser melhor e também deve ser de acordo com o seu objetivo. Sexto, começar o dia com uma atividade que me incentive. Há alguns meses eu ia na academia às 5h30, 6 horas da manhã, então era a primeira atividade do meu dia. Quando começou a entrar o frio, se tornou um pouco mais difícil, então agora eu tô indo lá pelas 10, 11 horas, que é um horário que eu gosto e que eu consigo. Só que mesmo assim, eu gosto de acordar e fazer uma atividade que me faça bem e faça eu realmente começar o dia bem, porque a forma como você começa o seu dia também influencia nele como um todo. Então, por exemplo, eu gosto de acordar, de fazer o meu café, eu tenho todo um ritual de café, tá? Porque como eu e meu namorado estamos entendendo e estudando cada vez mais sobre café, a gente é bem chato com café, tá? Então é esquentar ali a chaleira numa determinada temperatura, moer o café na hora, colocar ali, fazer... Bom, enfim. Então tem todo esse ritual do café, uma coisa que eu gosto, né, que me traz uma paz, uma calma ali pra começar o dia. E fazer o café da manhã também, eu gosto muito tanto de fazer quanto de comer. Rezar. Então, depois que eu faço meu café, eu rezo e isso já ajuda também a trazer uma certa paz espiritual, assim, que eu preciso para começar aquele dia. E eu gosto também de começar estudando. Então, depois disso, depois de tomar meu café, rezar e etc., eu vou estudar um pouco. Eu coloco um bloco de estudos. Geralmente, nem que seja assim, meia hora lendo um livro, uma horinha lendo diferentes artigos, porque muitas vezes aquilo que eu li ou me dá uma motivação que eu tava precisando naquele momento, sabe? Pra tirar a bunda do sofá, da cadeira e fazer o que precisa ser feito, ou me ajuda com alguma informação que eu tava precisando pra criar um conteúdo ou pra fazer alguma coisa no meu negócio. Enfim, essa rotina toda demora entre 1 hora e 1h30. Mas assim, vamos supor que você tenha 5 minutos, 10 minutos. Tudo bem, acorda, faz às vezes um alongamento, sabe? Só às vezes esse alongamento, uma respiração mais profunda que você faz, alguns movimentos, isso já te faz acordar de uma forma diferente, sabe? Então, adapte a sua rotina, mas é interessante incluir uma atividade que te faça bem logo no começo do dia. Ou às vezes fazer uma oração, 5 minutos que você faz essa oração também já te ajuda. E antes de eu continuar os próximos hábitos, se você já tá gostando desse conteúdo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal. Se esse vídeo estiver em outras plataformas, se inscreva nessa plataforma, como por exemplo Spotify, ou mande também para um amigo que pode ajudar, porque eu acho que tudo que tá sendo compartilhado aqui é uma forma de poder ajudar você, mas também pode ajudar outras pessoas que são próximas a você. Então compartilha também com essas pessoas. E bora para os próximos hábitos. O sétimo hábito é me arrumar para trabalhar, mesmo que eu trabalhe em casa. Isso porque parece que quando você acorda, fica de pijama e não se arruma, dá aquela leseirinha a mais, sabe? Dá aquela preguiça, aquela vontade de não fazer as coisas. Aliás, não só trabalhar, mas às vezes não ir fazer um exercício, não fazer as outras coisas que você precisa no seu dia, enfim. Então eu gosto de me arrumar, ou eu me arrumo depois que eu vou pra academia, ou, por exemplo, nesse caso, eu me arrumei de manhã pra gravar todos os vídeos que eu preciso gravar. E aí isso ajuda o meu cérebro a entender que a partir daquele momento que eu me arrumei, eu realmente vou começar as atividades que eu preciso em relação ao meu trabalho. Então não é que você precisa ficar impecável e linda e maravilhosa todos os dias, mas às vezes assim, pelo menos tirar o pijama, fazer a sua skincare, prender o cabelo ou arrumar o cabelo, sabe? Se sentir mais bonita, mais arrumada. Às vezes nem precisa passar maquiagem, muitas vezes eu nem passo maquiagem, mas eu só faço isso que eu acabei de falar e eu me sinto melhor, sabe, comigo mesma. E isso me ajuda também a ter essa chave virada de que agora é o momento de trabalhar, agora é o momento de fazer aquilo que eu preciso também fazer no meu dia. E o oitavo hábito é definir aquilo que é possível, urgente e prioritário. É aquela velha história, se tudo é urgente,
Nada é. E eu não sei se você já ouviu falar da matriz de Eisenhower, não sei se fala assim, mas eu gosto muito dessa matriz porque ela ajuda você a visualizar com um pouco mais de clareza aquilo que é importante, mas não é urgente para aquele momento, aquilo que é urgente, mas não é tão importante, e aquilo que não é urgente e não é importante. E geralmente a gente coloca essas atividades como urgente e coloca as urgentes depois, entendeu? A gente vai trocando a ordem, não é o certo. Então, é interessante para que você consiga visualizar isso melhor. Se eu não me engano, você pode ou pegar essa matriz no Google e imprimir e escrever, ou você pode abrir no próprio Canva, eu acho que também tem ela e escrevendo ali, ou fazer uma folha de papel mesmo, bem simples, né? Porque ela vai te ajudar a enxergar com essa maior clareza o que você precisa priorizar e o que realmente é urgente. O nono é proteger a minha atenção. Sim, eu sei que é muito difícil a gente conseguir proteger a nossa atenção de redes sociais, de notificações, de outras coisas no nosso dia que pegam a nossa atenção, mas se você conseguir, pelo menos, enquanto você estiver trabalhando, ou enquanto você estiver fazendo algo que você precise focar 100%, deixar o seu celular em um outro lugar, é muito bom. Ou, pelo menos, desligar a maior parte das notificações. Por exemplo, no meu caso, basicamente as notificações que tem, assim, de cartão, de ligação, e de WhatsApp. Instagram, TikTok, YouTube, qualquer rede social, gente, é tudo desligado. Eu não consigo ficar olhando a tela toda hora com notificação, aquilo rouba minha atenção. E às vezes eu preciso ficar com o celular do lado porque eu sei que eu vou receber alguma mensagem que eu preciso ficar atenta ali. E aí eu não posso simplesmente deixar o celular em um outro lugar. Então eu tenho tudo isso desligado, mas esses dias também eu fui escrever todos os roteiros dos vídeos que eu ia gravar, e aí eu fiquei a manhã inteira escrevendo 3 roteiros diferentes de vídeo, esses aqui que eu tô gravando pro YouTube. E eu deixei o meu celular em outro cômodo, basicamente não respondi, eu acho que eu peguei 1 ou 2 vezes, assim, pra responder algo que eu precisava. Mas, assim, a maneira como eu foquei e fluiu foi completamente diferente. Então, tente eliminar ou, pelo menos, diminuir esses elementos que podem roubar a sua atenção. E o 10º hábito é deixar espaço na sua agenda. Sabe quando você vai organizar as suas tarefas do dia e simplesmente você coloca 365 tarefas no mesmo dia e uma coladinha na outra? Pois muito bem. Primeiro, não coloque essas 365 tarefas porque você não vai conseguir executar e você vai se frustrar. Então lembra da matriz que eu falei e defina aquilo que é importante e é urgente para você realizar hoje, amanhã e etc. Segundo, quando você empilha todas essas tarefas, primeiro que muitas vezes uma dessas tarefas passa o tempo limite que você colocou ali. E aí o que acontece? Uma começa a empilhar ainda mais na outra, né? Então, uma tarefa ia terminar 10h30, nossa, eu terminei 11h30. Putz, mas essa aqui eu já tinha que ter começado, eu não consegui começar. Aí, nossa, isso vai criando estresse. Então eu gosto de colocar pelo menos uma meia horinha de uma tarefa para outra e também gosto de deixar alguns espaços em diferentes dias na minha agenda, pelo menos assim, às vezes de 1 horinha, de 2 horinhas, porque se eu precisar encaixar uma determinada tarefa que eu não fiz hoje para outro dia, dá. E outra coisa que eu coloco essa meia hora de espaço, porque às vezes eu termino a tarefa até antes, só que eu tenho meia hora para dar uma descansada, ou às vezes respirar, né, 15 minutos assim, deixar meu cérebro respirar por 15 minutos e eu adiantar a próxima tarefa. Então não deixe a sua agenda toda abarrotada dessa forma. Dê pequenos espaços e deixe também um ou outro espaço nos próximos dias, porque se uma atividade de hoje precisar passar para um próximo dia, você consegue. Eu compartilhei todos esses hábitos aqui porque eu sei como é associar a criatividade com se manter ocupada o tempo inteiro. E aí, consequentemente, você fica o quê? Cansada, sobrecarregada e etc. E não precisa ser assim. Então eu espero que eu tenha te ajudado com todos esses hábitos que eu compartilhei aqui, mas se você também já executa algum hábito na sua rotina, já comenta aqui embaixo que eu quero saber qual é, porque pode me ajudar e também pode ajudar outras pessoas que lerem os comentários aqui. Se eu estiver no Spotify ou em outras plataformas, também já se inscreva, já curta e não esqueça de me acompanhar também nas minhas outras redes sociais, que lá eu compartilho outros tipos de conteúdo. Até o próximo vídeo, um beijão, tchau, tchau!